Cena preta, para mim, é a presença negra, é a força, é a luta, é o amor, é o aconchego, é a resiliência, a comunidade, é a convivência e o acolhimento entre as pessoas, entre os iguais. Para mim, a cena preta é quando a gente chega e faz acontecer aquilo que a gente pode e aquilo que a gente quer. Isso para mim é cena preta. Eu sou a Bárbara, eu nasci no Campo Limpo, sou da zona sul de São Paulo e nasci em 1990, né, numa época em que muitas coisas aconteceram, o mundo mudou muito e eu também acompanhei a evolução de muitas coisas, como a internet, por exemplo. E esse período, assim, para mim, na periferia com os meus pais, foi uma experiência muito grande e eu tive dois pais que me incentivaram a estudar desde cedo. Então, no início, quando eu comecei a estudar, eu lembro que meus pais compravam muitos livros, né, para mim. Eu gostava de ler, gostava de escrever poemas também. E aí começou, então, a chegar a internet. E a internet também foi um veículo, uma forma de eu me comunicar na escola, principalmente, né? Eu, apesar de morar num bairro periférico, eu tive a sorte de ter uma escola que tinha internet, que tinha computador, e eu sempre me interessei também. Então, eu acho que esse período foi um período muito importante para essa minha formação e para que eu me transformei hoje. Porque ali, tendo contato com esses outros professores, com outros funcionários da escola, outros alunos também na biblioteca, ou na sala de informática e tudo mais, ali foi me despertando várias coisas, várias curiosidades e aí eu comecei então a evoluir e pensar mil coisas que resultaram muito nesse projeto que eu tenho hoje. Então eu penso, quando eu lembro de eu com 10 anos, por exemplo, no meu berço, escrevendo, eu sei que ali eu já tinha um pouco disso do que eu faço hoje. Já tinha um pouco dessa inquietação em relação a essa questão do estudo, porque na minha escola, apesar de eu gostar de estudar, eu era uma das poucas alunas que gostava de estudar. Eu estava numa escola na periferia, numa rua muito perigosa, que todos os dias tinha morte, tinha troca de tiro com a polícia, com o traficante. Então isso era uma coisa normal pra gente, a gente se acostumou muito cedo com a morte, né? A morte pra gente é uma coisa natural. Então eu era uma pessoa estranha na escola, porque geralmente as pessoas, as meninas e os meninos que moram na periferia não se interessam muito por estudar. A gente vive outra realidade, né? Então tem muitas outras coisas que chamam a atenção de um jovem, de uma criança na periferia. Então por isso que eu comecei a falar sobre isso, porque isso foi uma coisa diferente e foi uma coisa que me marcou, porque me levou a minha vida inteira. Eu sempre fui marcada por ser essa pessoa diferente, né? Por não gostar de estar na rua, por exemplo, brincando, de achar isso perigoso, mas também porque minha mãe e meu pai sempre me fez com que eu me relacionasse com esses fatos de uma forma muito natural. Então minha mãe e meu pai nunca me enganou, nunca mentiu pra mim, nunca falou que cocaína não era cocaína, que maconha não era maconha. Então minha mãe e meu pai sempre foi muito aberto com as coisas que aconteciam na rua. Então se alguém morresse, por exemplo, como aconteceu na frente da minha casa, meu pai contava, morreu porque aconteceu isso, isso e isso, porque existe o tráfico, que o tráfico é assim e assado. Então esse contato com a realidade desde cedo fez com que eu tivesse um choque, mas ao mesmo tempo fez com que eu usasse essas informações para ser uma pessoa melhor. Mas não só como a maioria dos jovens pensam, que é a pessoa, você como indivíduo vencer. É todas as pessoas vencer. Então eu só vou ser feliz e achar que a favela venceu quando eu ver a minha mãe vencendo, a minha avó vencendo, a minha vizinha vencendo, né? Quando eu ver aquelas pessoas que não têm estudo vencendo.
Então, isso, desde o início, eu sempre me despertei. Por que as pessoas não querem, não se interessam pelo estudo? Por que a gente sempre vai pelo caminho mais fácil, mas que muitas vezes, no final, o resultado é bem perigoso, bem tortuoso. Todas essas experiências, né, de vida que eu tive me trouxe até aqui, e aí eu então comecei a construir esse projeto, que foi também uma construção, não foi uma construção racional. Eu parei, vou pensar agora na Sancrota. Não foi assim. Foi natural também, foi uma coisa que aconteceu. Desde quando eu vim para João Pessoa também foi uma coisa muito natural. Eu coloquei isso na mão de Deus, e Deus me guiou. Os meus orixás, né, os santos que me protegem, os meus ancestrais, me levaram e eu fui indo. Quando eu estava próximo de terminar meu curso, eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Só que eu sabia que eu tinha que fazer algo que ia ser a minha vida. Porque eu saí de São Paulo justamente porque eu trabalhava num emprego que não me satisfazia o suficiente. Eu tinha um emprego maravilhoso, trabalhava numa empresa maravilhosa, ganhava muito dinheiro, mas eu não era feliz, não era satisfeita, porque eu sabia que o meu trabalho, o meu ofício, não fazia bem, principalmente para o meu povo, porque eu trabalhava com uma empresa grande, eu trabalhava com uma multinacional, sempre trabalhei na área financeira, cuidando do dinheiro de grandes corporações. Então eu sabia que isso era uma coisa prejudicial, numa escala macro, pensando na realidade da periferia de onde eu vim. Então eu queria fazer uma coisa que ao invés de eu prejudicar, eu ajudasse. Então eu queria usar o meu conhecimento para isso. E aí eu fiquei ali pensando e não sabia o que era. Quando eu vim trabalhar no São Francisco, quando eu comecei a fazer meu estágio aqui no Centro Cultural São Francisco, é que eu tive esse insight. Que aí quando eu comecei a guiar, né, e mostrar o prédio, contar a história para as pessoas, e aí comecei a me questionar por que a gente não falava da história real, por que a gente não falava que o prédio foi construído com mão de obra escrava, negra e indígena, por que a gente ocultava e por que a gente usava de uma narrativa apaixonada. E não aproveitava esse diferencial do São Francisco, que é fazer uma visita guiada. Isso é algo raro em museus no Brasil. É muito difícil ir no museu e você ter um acompanhamento que você tem aqui nesse espaço. Então era a oportunidade da gente fazer o guiamento com excelência, contando a história real. E colocar esse museu também como um destaque nesse, né? Porque eu estava trabalhando lá, óbvio, eu queria que o museu atuasse da melhor forma. E aí eu sugeri isso para a pessoa que fazia meu treinamento, né? Falei, eu posso mudar a minha narrativa, eu posso contar a realidade? Então assim, aí eu comecei a fazer um teste também, porque eu sabia que eu não sabia como que ia ser recebido aqui na Paraíba. Eu tinha muito receio. Porque desde quando eu cheguei aqui, eu me senti muito deslocada. Eu sou de São Paulo, lá em São Paulo, negros têm acesso a vários espaços. Então eu trabalhava em empresa grande, eu tinha a minha chefe, a minha gerente na Starbucks, ela era uma mulher negra de black. Normal. Então assim, você ainda acessa esses espaços, você vê essas pessoas. Aqui eu não via e eu senti essa falta. Cadê o meu povo? Quando eu cheguei aqui, também no início eu só acessava ambientes que tinham a sua maioria brancos, que era a universidade, né? Os bairros próximos da universidade. Quando eu comecei a ir nos quilombos, quando eu comecei a fazer projetos de extensão na UFPB e conhecer os quilombos, as aldeias, as periferias, aí eu vi meu povo. Aí eu falei, não, meu povo tá aqui, então tem história do meu povo aqui. Mas por que a gente não vê ele em todos os lugares? E aí ficou em off isso. Quando eu comecei a trabalhar aí no São Francisco, que eu comecei a trabalhar essa ideia de como eu ia trazer essa narrativa sem ser agressiva. Porque eu tinha receio de como que a população ia receber isso. E aí eu comecei o teste no meu guiamento. Eu falava, esse prédio é construído com mão de obra escrava, ia introduzindo a narrativa. Olha, você percebeu que essa pintura aqui tem traços de negros, a pele é negra e tal. Fui chamando a atenção das pessoas para olhar as obras com um outro olhar, uma outra visão. E isso começou a crescer, assim, porque as pessoas receberam muito bem. E os funcionários também do São Francisco, os outros guias que trabalham lá há mais de 30 anos, também começaram também começaram a se despertar para isso.
Alguns são até negros, inclusive. E aí começaram também a se sentir empoderado com isso. Falou, pô, peraí, a gente tem história também, sabe? Eu vi que essas pessoas começaram a se sentir bem. E eu falei, cara, eu preciso então trazer essa memória. Foi quando eu tive a ideia de fazer isso no meu TCC. Mas até então o trabalho ia ficar no meu TCC. Quem deu a ideia foi minha orientadora na época, na Gabi, que falou, não, é muito bom a sua ideia, você precisa fazer pesquisação. Então você precisa fazer a pesquisa e fazer uma ação, um protótipo desse roteiro. E aí foi quando a Sancrota surgiu. Quando eu fiz o primeiro protótipo do roteiro, aí começou todo mundo falar e as pessoas começaram a mandar mensagem. Eu tive que fazer o Instagram porque eu ia usar isso para o meu TCC, né? Eu não tinha pretensão nenhuma de abrir uma empresa. Não tinha, assim, realmente aconteceu nos bolos, assim, eu fiz o roteiro no dia 25 de junho de 2022. Em setembro a gente passou num projeto que um professor também me sugeriu, falou, manda esse projeto para o Sebrae, que é um projeto de aceleração de startup, quem sabe você passa. Eu falei, não sei, né, o projeto nem tá feito, assim, consolidado ainda, né. Ele falou, manda, joga, vai que. E deu certo, eles me chamaram. E aí é que a Sancrota começou, porque aí lá na aceleração, aí eu comecei a entender o que era uma empresa, eles me deram várias dicas, né, olha, pode ser uma startup, vai ser assim, assado, e aí eu comecei a construir a ideia desses produtos, esse valor que a gente ia entregar também. Então, tudo hoje que a gente faz na Sancrota é pensado, desde o nome, as cores, a forma como a gente se comunica, tudo, a narrativa do roteiro, cada ponto que a gente passa, a gente pensa, a gente pesquisa, a gente analisa. A gente não trabalha com nenhum roteiro tradicional. Tudo que a gente faz na Sancrota é exclusivo, personalizado, pensado para o negócio. Então, hoje a Sancrota são 5 pessoas, resumindo, 5 pessoas. Sou eu, Danilo, que é meu sócio, Aline também, que é minha sócia, Felipe, que entrou agora recentemente também na sociedade, e Dara, que também é uma parceira nossa, uma parceira sócia ela. Mas aí somos nós 5 atuando, e um ajudando no que pode, no que tem de conhecimento. Uma outra coisa muito interessante do projeto, que eu quis também fazer isso, é porque na área do turismo a gente discute muito dessa questão da multidisciplinaridade da área. Então a gente sempre está buscando conhecimento em várias ciências, né? Só que na prática isso não existe. Isso existe na teoria, mas na prática ninguém se une mesmo. Você não vê, difícil você ver pessoas de outras áreas se unindo mesmo. E na Sancrota a gente conseguiu fazer isso, porque tô eu do turismo, Danilo da história, a Aline é da administração, Felipe é do design gráfico, Dara é relações públicas, e a gente junta todos os conhecimentos e sai Sancrota. Então, realmente a gente conseguiu juntar, e aí, claro, tem a ajuda de outras pessoas, minha orientadora que é geógrafa, então tem um pouquinho de cada um. Sancrota é a junção de 2 palavras. Então, nesse nome da empresa, também a ideia era ter um significado importante e, ao mesmo tempo, que tivesse uma relação com o que a gente ia fazer nas atividades, nas ações no geral. Então, o início do nome, que é Sank, vem de Sankofa, que é um provérbio e ao mesmo tempo é um grafismo que vem de um alfabeto que se chama Adinkra. Esse alfabeto vem lá da África Ocidental, é usado pelos povos Akan, e eles usam esse alfabeto para se comunicar através de pergaminhos, paredes e tudo mais, mas também objetos que a gente usa. Então, cerâmicas, roupas. E na diáspora, né, ainda não existe uma comprovação, mas muitos arquitetos acreditam que os africanos que eram escravizados colocaram isso nas grades, nos portões, esses grafismos. E a Sankofa é um dos mais usados. Tem um motivo, o provérbio por trás desse grafismo, né? Então, a Sankofa significa literalmente retornar ou voltar, pegar, o que está lá atrás. Agora, o provérbio em si é: retorne para o seu passado para entender o presente e construir o
futuro melhor, um futuro justo. E aí ele tem dois grafismos, esse sankofa. O primeiro, que é esse que eu uso, é um coração estilizado, um coração ocidental, que foi usado muito na diáspora. E o outro, que é o símbolo da Sancrota, é o pássaro. Esse pássaro místico, ele tem vários simbolismos nele. Então é um pássaro que está para frente, com o corpo virado para frente, mas os seus pés estão voltados para trás, porque os pés representam o passado. O corpo para frente, porque olhe para o passado, mas siga em frente. Não fique lá, siga em frente. E aí, no bico dele tem um ovo. O ovo simboliza o futuro, aquilo que vai vir. Então, como tudo no continente africano, é tudo cheio de simbolismo e significados. Então, eu trouxe esse nome no início porque o que a Sancrota faz é isso. A gente busca as memórias no passado, né, para que a gente consiga entender esses lugares que nós vamos. Né? Ou não só isso, porque como o afroturismo é muito amplo e a gente tem trabalhado esse movimento do afroturismo, é um movimento muito recente aqui no Brasil. Então a gente tem trabalhado sim com o conceito. Aqui na Paraíba, então, o que eu tenho escrito sobre isso é um conceito muito particular, porque aqui na Paraíba a gente tem uma riqueza muito grande. Então, por exemplo, nesses locais que a gente passa, a gente tem trabalhado com história pública. Então, o que ninguém tinha associado ainda o afroturismo à história pública, mas a gente associa justamente porque é importante, porque realmente o que a gente está fazendo é isso, nós estamos levando a história que não é contada nos livros oficiais para as pessoas, para a população, para os turistas, para os professores, para os estudantes, né? Então a gente quer trabalhar com essas ações. Então a ideia não é só fazer roteiro, é fazer imersões, é fazer vivências, é fazer livros, enfim, atuar em tudo que a gente puder, em todas as frentes que a gente puder, dentro dessa perspectiva, trazer as memórias, trazer a história pública, trazer essa história que não é contada nos livros oficiais. E aí o finalzinho então do nome é exatamente isso que nós estamos fazendo, rota. Então, Sancrota. Sank, né, da Sankofa, com a rota, que são esses caminhos, né, que a gente passa, esses trajetos, esses itinerários que a gente também vai criando com a caminhada. Quando a gente começou a fazer, né, principalmente eu não tinha assim, essa noção do quanto isso impactar. Eu imaginava, mas eu ainda não sabia como que as pessoas iam receber isso. Mas o retorno das pessoas são incríveis, assim, por exemplo, essa questão da Sankofa, né? A gente tem levado conhecimentos novos. A Sankofa, o espiral que tem aqui no Centro Cultural São Francisco, que a gente chama de impressão digital de Deus, que vem também um conhecimento africano também. A ligação que a gente faz com João Pessoa com o continente africano. Nós temos aqui em João Pessoa o ponto, né, do extremo oriental aqui, ou seja, é o ponto das Américas mais próximo do Oriente, mais próximo do continente africano. Então, a gente tem feito todas essas ligações dentro dessa perspectiva de trazer esse conhecimento que não é acessado. E também para a gente se perceber que a África não está tão longe assim. Ela está aqui. É que a gente não enxerga, é que a gente não sabe fazer as leituras ainda. Então, eu entendo assim, que tem uma potencialidade enorme esse projeto, justamente nessa perspectiva de trazer esse conhecimento para as pessoas no geral. A gente tem uma ambição de trabalhar principalmente com a periferia, porque eu sou da periferia, né? Então esse é o meu público, é o público que eu quero atingir, mas é um público mais difícil de atingir, porque a gente precisa lidar com a realidade que nós estamos num mercado capitalista, né? E a gente precisa de dinheiro. Nós não temos, então a gente está, né, se virando com o que a gente tem para que no futuro, e quem sabe a gente conseguir parceiros, para que a gente consiga levar esse conhecimento também para esses jovens, através das escolas, mas também para os pais deles, para a avó, para o vô. Né? Então a gente quer incluir todos. Eu recebo relato de pessoas assim, de um mês depois, olha, eu vim, como uma amiga minha, foi pro Harley, olha, eu encontrei Sankofas aqui, lembrei de você, lembrei do projeto, lembrei do meu povo, lembrei das minhas memórias, a gente passou por aqui. Então, para você ver que um símbolo como esse, né, e como marca na vida das pessoas. Então, ela fez isso e várias outras pessoas também têm o costume, quando viajam, quando vão em algum lugar,
olha, eu vi uma sankofa aqui, nosso povo passou por aqui. Relatos como o do roteiro que a gente vai fazer amanhã, que é o da vivência da Jurema, que aí pega mais forte, né? Porque a gente trabalha com imersão e numa questão espiritual. Então a gente trabalha, óbvio, com a questão histórica da Jurema, mas tem a questão espiritual também que a gente vai trabalhar. Então é emocionante, assim, as pessoas na primeira ação que nós fizemos, as pessoas choraram, as pessoas se identificaram, falaram, nossa, pô, tipo, tinha muita vontade de vir, de conhecer, de saber essa história. Pessoas que tinham medo, né, que nunca tinham tido contato, e aí lá chegou na hora o caboclo quis falar com ele, e aí mandou um recado pra ele e tudo. Então, assim, são emoções, coisas que marcam, né, e aí essa pessoa mandou mensagem, um mês depois, falou, pô, eu fiz a vivência, tipo assim, eu não consigo esquecer até agora, sabe? Tipo, marcou muito isso, me aproximou dessa questão da religião, da espiritualidade, que era uma coisa que eu tinha medo, que era uma coisa que eu tinha um bloqueio. E eu comecei agora a me sentir mais aberto, mais confortável para me entender e entender esses espaços. Então, assim, a forma como a gente tem abordado é justamente nesse sentido, de trazer todas as pessoas, desde as crianças até os idosos, né? Para que a gente possa conhecer essa cidade, para que a gente possa discutir. A primeira caminhada que a gente fez veio várias idosas que acompanharam também a modificação da cidade. E quando a gente falou do viaduto, né? Elas, eu vi, o viaduto realmente foi um marco aqui na cidade, né? A construção do viaduto, esse marco do progresso, assim, na época, assim, pra gente foi a maior construção. E ela falou, não sabia dessa história por trás da igreja que foi demolida, né? Toda essa luta, essa resistência dessa população por trás da igreja que tinha lá, que era a igreja dos homens pretos, né? E todas as expressões culturais que rolavam no ponto de 100 réis. Então, é isso, essa vivência, essa caminhada e essas vivências que a gente faz. E a Sancrota em si, não tem nem como a gente mensurar o tamanho e da potencialidade que isso pode chegar. Mas é isso, a educação é uma arma, uma ferramenta muito importante. E eu acho que é isso. O que a gente quer trabalhar firme sempre é com a educação. Então, tudo que a gente faz é dentro dessa perspectiva, para que seja uma semente e que germine. Olha, essa questão de empreender é algo bem complicado. É coragem. Vai e tem que tomar coragem, assim, acho que tem que, na verdade, não sei se é nem coragem, é acreditar em você. E isso é uma coisa até que eu falo para quem tá em casa, sabe? Quando a gente não acredita no nosso potencial, naquilo que a gente quer fazer, dificilmente você vai conseguir convencer outra pessoa. Então, isso foi uma coisa que me fez e que me motivou a largar tudo e ir em busca desse meu sonho, que eu nem sabia direito ao certo o que era. Eu sei que eu tinha uma inquietação e que eu queria fazer um grande projeto, né? E o que eu fiz? Larguei tudo, aproveitei a oportunidade que me surgiu, que foi estudar na UFPB, e larguei outras coisas, né? Abdiquei de outras coisas, que é isso que a gente tem que pensar. Para você empreender, muitas vezes você tem que abdicar de algumas coisas. Então, às vezes, por exemplo, seus amigos vão para uma festa e você não vai poder ir, porque você vai estar trabalhando, porque você vai estar resolvendo alguma coisa. Então, empreender é isso, empreender é ter coragem, mas ao mesmo tempo é acreditar em si, ir para frente, mas principalmente ter coragem, né, no que você tem para propor no seu projeto e não desistir, né, ser resiliente, porque muitas vezes vai ser difícil, o caminho vai ser tortuoso, muitas vezes não vai vir da forma como você gostaria. Para quem é da periferia, para quem não tem dinheiro, por exemplo, já é um obstáculo. Muitas pessoas que eu conheço têm várias ideias boas e falam, eu não vou começar porque eu não tenho dinheiro, tal, eu não sei administrar a grana, tal, não vou me dar bem. Aí é que tá o ponto-chave. Se você não sabe, você precisa trabalhar isso para você conseguir, porque a questão financeira é muito importante. E quando você controla o pouquinho de dinheiro que você tem, te dá a segurança para você buscar os outros dinheiros que vão vir. Então, isso é uma coisa que eu falo porque muitas pessoas acham que eu tinha dinheiro, mas eu não tinha R$1 para investir na Sancrota. E hoje nós temos dinheiro. Como? Guardando, controlando, trabalhando, fazendo as ações, acreditando, indo para cima.
E é isso, empreender é isso. Enquanto você ficar só em casa escrevendo seu projeto, você não vai empreender. O negócio é ir pra cima, ir pro mundo, botar ação no mundo e jogar e, claro, acreditar no seu trabalho, acreditar no seu potencial. Porque se você não acreditar no seu potencial, se você não acreditar em si, ninguém vai acreditar no seu projeto. Ninguém vai comprar o seu projeto, a sua ação ou a sua ideia. Então, antes das pessoas acreditarem nele, você precisa também acreditar que vai dar certo, você precisa acreditar que é um projeto bom. E aí, com certeza, tudo vai acontecer da melhor forma.